Eu fico aqui pensando, né? Jesus, quando ele veio para pregar a palavra, para pregar o evangelho dele, né? Que o evangelho é de Jesus Cristo. Eu fico pensando, né, gente? Quando ele disse, hoje eu entendo, quando ele disse aquela palavra que ele veio, mas não o receberam, não entenderam, né? Assim, o fundamento do evangelho dele, não conseguiram entender, assim, o mistério, sabe, do evangelho, que pra gente que é cristão, pra gente que foi aqueles que recebemos, que nós que recebemos Jesus, que o aceitamos, pra gente nem é tão mistério assim, mas Cristo fala, ali é um espelho, tá, gente, que tá ali, mas Cristo fala, né, isso que muitos não receberam, não entenderam, porque o coração estava fechado, o coração estava endurecido, né? Eu tô falando isso, gente, porque eu postei um vídeo, né, falando sobre a tragédia, que a gente não sente mais a dor do outro e tal. E falei sobre os assassinos também, que a gente também deve perdoar, que a gente também deve amar. E aí uma pessoa falou assim pra mim que eu deveria me solidarizar com as famílias, com as vítimas e tal. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, se eu não tivesse solidária, eu não teria gravado aquele vídeo, colocado aqui e falado pra gente orar por eles e sentir a dor deles. Só que essa pessoa não conseguiu entender o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo não é você só amar quem te ama, não é só amar o bonzinho, não é só amar quem faz caridade, quem é bom, quem não faz mal pra ninguém, não é só amar aquele que não mata, aquele que não rouba, entendeu? Isso não é seguir Jesus, isso não é conhecer Jesus, porque quem conhece Jesus e conhece o caráter dele, gente, convenhamos, a gente sabe que o caráter de Jesus Cristo não é esse, amar só quem é bonzinho, quem faz o bem, quem faz a caridade, porque Jesus amou os ladrões, os matadores, os assassinos, os perversos, né? Jesus amou, Jesus perdoou, e a palavra dele diz, é bíblico, tá na Bíblia, gente. Quem conhece Jesus por com ele andar, sabe, e quem lê a Bíblia sabe que a gente tem que amar e perdoar os nossos inimigos, aqueles que fazem mal pra gente. Aí a pessoa fala assim, você fica aí com peninha de assassinos? Sim, tô com pena dos assassinos também. Não tô dizendo que eu tô com pena só dos assassinos. Então, veja bem, gente, quando vocês assistirem o meu vídeo, peguem, olhem na minha boca, escutem bem com criteriosidade, com muito critério, com muita, assim, sabe, atenção, o que sai da minha boca. Porque a palavra diz, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu estou também, não estou só com pena dos assassinos, eu estou muito mais, veja as palavras que estão saindo da minha boca, porque aquele que coloca palavras na boca do outro que não existe é do maligno. Então você toma muito cuidado com as palavras que você põe na boca do outro sem ser verdade. Mas eu estou muito mais comovida, muito mais atingida, muito mais solidária, muito mais, sabe, com pena daqueles que foram as vítimas, daqueles que passaram um horror lá dentro. Só que eu também sinto pena dos assassinos, porque são vidas destruídas, vidas que estavam na mão do maligno, vidas que, sabe, foram ceifadas por Satanás. Agora, eu como cristã, se eu conheço o caráter de Jesus Cristo e eu quero ter o caráter de Jesus Cristo, porque o cristão tem que ter o caráter de Jesus Cristo, tem que ter a pessoa de Jesus Cristo nele. E se eu digo que eu sou cristã e tenho o caráter de Jesus Cristo, gente, e tenho a pessoa de Jesus Cristo em mim, e eu pego e odeio, fico abominar, eu vou abominar. Lógico, a atitude deles a gente tem e deve que abominar, deve. Mas eu odiar eles, eu desejar o mal para eles, eu também não me doer por eles, não amar eles, não ter misericórdia deles. Então eu não conheço nada sobre Jesus Cristo, e eu não conheço nada sobre a palavra de Jesus, eu não conheço nada sobre o evangelho de Jesus Cristo se eu faço uma coisa dessa. Então, gente, não me venha falar
que eu não devo ter peninha de assassino, de estrupador, de pedófilo, porque Jesus foi o primeiro que perdoou e amou. Antes dele, antes de nós, Jesus amou primeiro e perdoou primeiro. Então, se ele perdoou, nós temos que perdoar para entrar onde ele entrou. Porque ele falou, aonde eu vou, vós não podereis entrar, mas eis que vou preparar moradas. Não vos deixarei órfão. Só que para entrar lá, tem que andar como Jesus andou, tem que amar como Jesus amou, tem que perdoar como Jesus perdoou, tem que ser misericordioso como Jesus foi misericordioso. E quando eu falo de misericórdia e de amor, não é só para quem é bonzinho não, não é só para quem é nossos amiguinhos não é só para quem faz bondade, para quem faz caridade não, porque se você amar só esses, não adianta nada você dizer que é cristão, você dizer que serve ao Senhor, porque você não sabe nada e não conhece Jesus, nunca o conheceu, porque ele falava, eis que vós diz que me conhece, mas eu vos digo, nunca vos conheci, e vós nunca me conheceis, nunca me conheceram, porque não conhecem a minha palavra e não as pratica. Então, gente, por favor, me desculpa eu ser dura, me desculpa eu falar, mas não venha me falar de pena, de solidariedade, de misericórdia, porque você não conhece Jesus. Falando dessa maneira, me deixando um comentário desse, você não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, nunca conheceu Jesus e nunca conheceu a sua palavra. Porque a palavra dele diz, amará o teu próximo como a ti mesmo. E perdoará os maus, orarás por teus inimigos, querer o bem daqueles que te façam mal. É a palavra do Senhor, boca do Deus vivo, todo-poderoso, Jeová Jireh. Então quem conhece Jesus, de com ele andar, quem conhece verdadeiramente o evangelho dele, sabe que a gente, por mais duro que seja, a gente também, não estou dizendo que tem que estar com pena só dos assassinos, também tem que ter misericórdia dos maus, também tem que amar e perdoar os maus, porque se não perdoar não entra no reino de Deus. Agora eu fico pensando, como que uma mente não consegue entender algo que está tão claro, que Jesus, que Deus deixou tão esclarecido pra gente? Como que pode a gente ser tão cego, gente? Isso me lembra da época que eu era totalmente cegada e proferia da minha boca que servia a Jesus Cristo, que era cristã, mas eu nunca conheci Jesus. Naquela época eu estava totalmente cegada, eu achava que eu conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, eu achava que conhecia Deus, eu era uma hipócrita, uma ignorante, uma estúpida, uma mesquinha, uma egoísta. Era isso que eu era. Porque eu não enxergava nada. Recentemente agora, Deus veio me clarear meus olhos de muitas coisas. E eu dobrei meu joelho, chorei na presença do Senhor e falei, Senhor, eu sou a mais miserável dos seres humanos. Porque eu falava da minha boca que eu era cristã, que eu te servia, mas eu nunca te conheci. Eu nunca conheci a sua palavra, eu nunca conheci o seu santo evangelho. Hoje sim, porque o Senhor me abriu os olhos, hoje eu posso dizer que eu conheço o seu evangelho, a sua palavra, te conheço. Porque o caráter de Jesus jamais, a pessoa de Jesus jamais, entendeu? Odiaria esses assassinos. Jamais. Eu não tô defendendo o assassino, eu tô defendendo as vítimas e tô defendendo os assassinos, eu tô defendendo o amor, eu tô defendendo o ser humano, porque pelo ser humano Jesus morreu numa cruz. Uma vida vale mais que o mundo inteiro, a palavra diz, versículo do Senhor na palavra, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então deixa eu te falar uma coisa, eu tô defendendo o amor, o perdão, o evangelho de Jesus Cristo. Eu tô defendendo a vida, a paz. Então não coloque na minha boca, nem nos meus sentimentos, coisas que você não conhece de mim, você não sabe. Porque
quem testifica de mim é o meu Cristo é a minha testemunha, Ele é o meu justo juiz, Ele é o meu justo advogado, e as minhas boas obras prova quem eu sou, se eu sou cristã verdadeira ou não, a meus bons testemunhos prova se eu sou cristã verdadeira ou não, e como uma cristã verdadeira, eu faço questão de dar minha cara a tapa, para vir aqui e dizer, entendeu? E desafiar você a apontar o dedo na minha cara e falar se você acha erro em mim. Porque diante do Deus Todo-Poderoso, em mim não há injustiça nem inverdade. E diante dos homens da terra, eu também não tenho injustiça nem inverdade. Porque como Daniel era perseguido pelos inimigos dele, porque ele tinha justiça, ele era certo, reto, justo e santo diante do Senhor, que quiseram colocar inverdades nele, quiseram achar defeito nele, erro, mas não acharam, viram que ele era um homem santo, reto e direito diante de Deus, e como não acharam erro nele, tramaram, tão bem tramado, uma armadilha para que lançassem ele na cova dos leões. Mas o meu Deus, o nosso Deus e o Deus de Daniel é aquele que fecha até a boca do leão. Então cuidado antes de você falar da santa de Deus, da serva do Senhor. Eu te aconselho você tomar muito cuidado, porque sabe o que aconteceu com aqueles homens lá? Aqueles homens que fez a armadilha para jogar o Daniel na cova dos leões? Eles foram jogados depois pelo rei na cova dos leões. Cuidado para não virar comida de leão. Cuidado para a ira de Deus não ser lançada, derramada sobre a sua vida. Cuidado para a sua boca não ser morada de formiga, para você não acabar numa sepultura. Porque a palavra diz, ai daquele que toca na menina do Senhor de Deus. Porque o povo do Senhor representa o bichinho de Jacó, a menina dos olhos de Deus. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você realmente diz que é cristão, se você realmente diz que crê em Deus e segue Ele, você vai ter que perdoar assassinos, você vai ter que amar estrupadores, você vai ter que amar e perdoar pedófilos, você vai ter que amar e perdoar políticos corruptos, você vai ter que perdoar o pior do ser humano, o ser humano mais sujo, o ser humano mais asqueroso, o ser humano mais frio. Você tem que perdoar Hitler. E a minha avó, deixa eu contar pra vocês, ela contava chorando, as lágrimas caindo dos olhos. Uma polonesa que passou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eu cresci ouvindo a história que ela passou. Então não venha você me falar sobre Jesus, que não conhece Jesus, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Minha avó esteve num campo de concentração. A minha bisavó, que era a mãe da minha avó, também esteve lá. Ela esteve num campo de concentração, meu bisavô, e ele era um homem temente a Deus. E sabe o que ele me falou? Ele perdoou Hitler, ele perdoou os soldados que colocaram eles num campo de concentração, ele perdoaram os soldados que feriram, que mataram, que deixaram eles passar fome, que deixaram eles ficar pele e osso, que judiaram, que massacraram, que fizeram atrocidades com eles, que fizeram coisas abomináveis, coisas que vocês nem entra na mente de vocês. Entendeu? Coisas que vocês não me imaginam. Então eu sei o que é atrocidade, porque eu ouvi a minha vida inteira, desde de criança, meus avós contando que eles passaram na mão de Hitler e dos soldados alemães. E eu perdoo eles. Eu perdoei eles. Porque eu quero ver a face de Deus. Agora as pessoas não conseguem entender que o Evangelho de Jesus Cristo é o perdão, o amor, porque o perdão, ele transforma, o perdão, ele dá vida. A palavra fala isso, que eu vim dar vida e vida com abundância, e a gente só pode ter vida e vida com abundância através do amor e do perdão do pior dos homens na terra. Então não venha me dizer coisas, gente, sabe, que vocês não sabem. No amor de Jesus Cristo, sabe, vocês não sabem nem do começo das coisas que eu sei. Eu vivi a minha vida ouvindo minha avó contar as atrocidades que ela viu. Só não viveu muitas atrocidades, graças a Deus a minha avó não chegou a passar na pele muito, porque meu avô orava, meu avô jejuava e Deus poupou eles, sabe? Mas eles chegaram a estar no campo de concentração, colocaram meu avô
colocaram minha avó, meu bisavô e minha bisavó dentro de um barracão com um monte de outras pessoas. Colocaram, gente, esse barulho é o Lima, tá? Colocaram gasolina em todo o redor do barracão para pôr fogo neles vivos lá dentro. O meu avô, que sempre pegava, né, onde conseguia, colher, ferramenta, e guardava no bolso algumas coisas que ele conseguia pegar para usar para benefício para eles, né? Mais futuramente, pegou essas coisas que ele conseguiu pegar, né, escondido, e cavucou e passou por baixo da madeira do barracão, e as outras pessoas não quiseram sair com medo, porque tinha uns cachorrão que os alemão tinha, que se os cachorros pegasse, né, sentisse o faro deles fugindo, tudo, se os cachorros pegassem, os cachorros comia, devorava as pessoas. Eles com medo não quiseram sair. Quando meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó e minha avó estavam longe, ele viu o barracão que ele estava lá dentro pegando fogo. Era para eles não ter vivido, sabe? Era para mim não ter chegado a conhecer minha avó, meu bisavô, minha bisavó. Então, foram muitas coisas. Eles viram montanhas de corpos de pessoas amontoado, que os alemães iam amontoando porque não tinha espaço suficiente para enterrar, não tinha onde enterrar. Eles viram coisas horríveis que Hitler, né, a mandato de Hitler fizeram, que os soldados alemães fizeram, botava na câmara de gás, falavam que ia dar banho nas pessoas, iam para aquela câmara, as pessoas nunca mais voltavam. Ela teve amigas, ela teve conhecidas, ela teve vizinhos que foram mortos. Agora, você acha que para nós, que é cristão, não é duro perdoar? A gente tem sentimentos, a gente se revolta. A minha avó falava que ela olhava para cima, para o alto, e parecia ovos de pássaros caindo, mas eram bombas para matar as pessoas. Agora, se você quer ver a face de Deus, se você quer ver Deus, se você quer tomar da água da vida, você tem que perdoar essas pessoas. Você tem que amar elas. Você tem que perdoar o que elas fez. Porque se você não perdoar, você não vai tomar da água da vida, você não vai ver a face de Deus. Entende isso, gente? Você não vai herdar o reino dos céus. Então não venha me criticar, não venha me julgar, porque eu decidi amar, porque eu decidi perdoar, porque eu decidi seguir a Cristo e andar dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, fundamentada e firmada no Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, não venha, por favor, eu te rogo, me julgar, me criticar, me condenar. Se você pensa diferente, Deus te abençoe, segue o seu caminho pensando diferente, mas não me julgue, não me critique, sabe, segue o seu caminho da condenação em paz e deixa eu seguir o meu caminho da salvação em paz. Porque se você escolheu Lúcifer como seu pai, como seu Senhor, amém. Deus te abençoe e vou orar por você para que Deus tenha piedade, misericórdia e clemência da sua alma. Mas eu escolhi o caminho da salvação. Eu escolhi andar fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo é perdão. É perdão, é amor. Porque se não perdoar aqueles que mais te feriram, aqueles mais que te fizeram horrores, se você não perdoar e não amá-los, você não entrará no reino dos céus, você não verá a face do Senhor, você não tomará da água da vida que está no céu, que vem do trono de Deus, do próprio trono de Deus. Você não terá vida e vida com abundância. Sabe qual é essa vida que Jesus fala, que é a vida com abundância? É a vida de salvação, a vida que não vai passar pela segunda morte, que é o inferno. É a vida com abundância, é um gozo eterno do lado de Deus. É Deus enxugando a sua lágrima, porque as primeiras coisas serão passadas. Sabe, no último dia, você provar da vida, você provar da salvação eterna. Então, gente, olha, não tenho nem mais o que dizer, sabe? Era tudo que eu tinha pra falar, eu falo pra vocês, sabe? Você quer mesmo ver a face de Deus? Você quer mesmo seguir a Cristo? Só que você vai ter que pagar o preço.
o preço de abrir mão da sua raiva, jogar fora no lixo o seu rancor, jogar no lixo o seu ódio, a sua revolta, a sua amargura, sabe? A maldade que está no seu coração, porque você pensa que isso não é uma maldade, você odiar o outro porque o outro matou, ou porque o outro roubou, ou porque o outro é tão pecador quanto você. Enfim, gente, isso é maldade também. A maldade do ser humano é não conseguir pagar o preço para entrar no reino dos céus. Engraçado, Jesus pagou o preço por você para que você pudesse, né, ao escolher a salvação, você entrar no reino dos céus, e você não consegue pagar o preço do perdão. Deus pede tão pouco, nem é tão difícil assim. Jesus, ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele foi, perfurado por uma lança, ele foi chicoteado com aquelas chicote com uns grampos, uns ganchos, que ao pegar na pele arranca o pedaço da pele. Ele passou por tudo isso por mim e por você, e a gente não quer pagar o preço por Jesus. Olha como a gente é ruim, olha como a gente é carrasco também, olha como a gente é hipócrita, mesquinho, miserável. Nós somos miseráveis, nós não quer pagar o preço não. A gente quer que Jesus pague o preço por nós, que Jesus nos abençoa, que Jesus cuida da gente, da nossa família, que Deus não deixe faltar o nosso luxo, as nossas, porqueiras, os nossos bem-estar. A gente quer que Jesus encha nosso bucho, a nossa pança, mas a gente não quer. A gente não quer pagar o preço por Jesus. Agora, no dia do juízo final, como que você vai ficar diante dele? Quando você estiver diante dele, porque todos, a palavra fala, todos ficarão, terão que passar diante de Deus para a condenação ou salvação eterna. E aqueles que não praticaram a palavra do Senhor, aqueles que não puseram em prática, aqueles que não andaram fundamentado e firmado no Evangelho de Jesus Cristo, Deus vai falar assim para você: apartai de mim porque eu não te conheço. Isso que Jesus vai fazer, que Deus vai fazer. Sai de perto de mim, porque eu não te conheço. Você não faz parte do meu rebanho. Você não é filho meu. Você é filho das trevas. Sai de perto de mim, eu não te conheço. Porque Jesus só vai conhecer aquele que conhece a Ele, que cumpre com seus mandamentos, que anda na lei do Senhor, que anda na graça do Senhor. Porque a graça, ela não elimina a lei totalmente. O fato de Jesus ter vindo dar a graça pra gente não significa que a gente tem que parar de obedecer a palavra, a Bíblia. A lei ainda continua. A graça é porque hoje a gente pode ter acesso direto a Deus sem fazer holocausto, sacrifício com animais. Hoje a gente tem o direito de ter acesso a Deus através de uma oração. Os nossos pecados está tudo lavado, tudo perdoado, tudo apagado pelo sangue de Jesus. Quando Jesus veio morrer por nós, Ele veio nos dar a graça de poder ser salvo, de ter acesso direto a Deus por intermédio da pessoa de Jesus Cristo em oração, usando o nome de Jesus, pra gente não precisar mais sacrificar animais para poder perdoar os nossos pecados. Enfim, essa é a graça, mas não significa que você não precisa mais obedecer a Bíblia, não significa que você não tem mais que cumprir com o Evangelho e os mandamentos do Senhor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Não confunda as coisas. Então, a gente ainda tem que andar nas Escrituras para ver a face de Deus e para ser salvo. Só que muita gente não consegue entender. Tem uma palavra tremenda que Cristo fala quando Ele esteve aqui na terra, em Mateus e Lucas também tem. E fala assim: tem ouvidos, mas não ouviram. Tem olhos, mas não viram, não enxergaram. Tem olhos, mas não enxergam. Tem ouvidos, mas não escutam. Quer dizer, a gente vê que Deus é capaz de fazer as maravilhas, as obras, por intermédio dos servos dele, dos filhos dele, do cristão. A gente ouve a palavra,
o Evangelho de Jesus Cristo, mas não entende, enxerga, mas não crê, não, é como se não visse, é como se não enxergasse, é como se não... É isso que Cristo quis dizer. A gente ouve o Evangelho, mas entra por aqui e sai por aqui. A gente simplesmente não dá ouvidos, a gente não ouve, a gente tem ouvidos, mas não ouve, não tá ouvindo, não tá entendendo, não tá, sabe, entendendo o mistério, não tá entendendo o que é realmente o Evangelho, o que é seguir Cristo. Então é muito forte, gente, essa palavra, porque muitos vão perecer e muitos vão para aquele lugar de ranger de dentes, de dor. É uma dor tão terrível que é de ranger de dentes o lugar. O inferno, chamado famoso inferno. Muitas pessoas vão para lá achando que é cristão, achando que a fé, somente a fé salva elas. A fé sem obras é morta. Você tem que ter fé, mas você tem que ter obras de cristão. Você tem que ter comportamento de cristão. E o comportamento e a obra do cristão qual é? O perdão, o amor, a caridade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a paciência. Se alguém vier te agredir, você não agride de volta, você dá outra face para bater. Se uma pessoa vier gritando com você, discutindo, boquejando, você, não discute, não bate boca, perdoa. Mansidão, calar a boca, fechar a boca na hora, sabe, certa, andar na guia do Espírito Santo, na guia de Deus, na guia de Jesus. Isso é ser cristão, isso é as obras da fé, porque a fé é aquela que a gente crê em Deus, crê nas coisas que a gente não vê, crê em Jesus Cristo, crê que Jesus é o Filho de Deus. Só que não é o suficiente. A partir do momento que a gente crê, que a gente tem a fé, a gente tem que passar a ter as obras de cristão, o bom testemunho, comportamento, o caráter e a pessoa de Jesus Cristo em nós. E ter ódio, amargura, rancor, dissimular ódio, entendeu? Não perdoar, não é característica de Jesus, não é caráter de Jesus, não é a pessoa, não é ter a pessoa de Jesus Cristo, porque a pessoa de Jesus Cristo jamais odiaria, jamais dissimularia, como se diz, espalharia o ódio, jamais ele guardaria rancor, ele teria misericórdia, tanto das vítimas do massacre lá em Suzano, quanto dos assassinos. E ele perdoaria os assassinos. Esse é o Jesus que eu conheço. Conheço de com ele andar, de ler a Bíblia, porque eu conheço a palavra por ler, por ouvir e ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, por ir lá na igreja, pelos os homens levantados por Deus falar, entendeu? Por eu andar com ele, por eu caminhar com ele, por eu ter uma vida com ele, por eu ter um relacionamento com ele, eu conheço quem é o meu Cristo. E o meu Cristo não é esse Cristo que pregam aí no mundo, não. O meu Cristo, nosso Cristo, não é esse Cristo de ódio, não é esse Cristo de rancor, não é esse Cristo de vingança, não é esse Cristo de revolta, não é esse Cristo de debater numa discussão, de bateção de boca, não é Cristo de nervosia, de ser agitado, nervoso, não é um Cristo de braveza, porque o cristão ele não é bravo, o cristão ele é manso e humilde, ele é manso como uma ovelha. A palavra fala isso, que vós são levados todos os dias como ovelhas para um matadouro. Significa que todos os dias a gente tem que engolir sapo, que todos os dias temos que ser como ovelhas indo para o matadouro, quietas, mansa, caladinhas, suportando, tomando o cálice amargo da dor, da afronta, da maldade, da violência. Você tem que ser assaltado, você tem que suportar ser assaltado, você tem que suportar sua filha ser abusada, você tem que suportar, ser massacrado, ser chicoteado, ser esfaqueado, ser baleado, suportar sua mulher ser estrupada, suportar sua criança ser violentada e perdoar, e engolir isso e amar quem fez isso. É esse o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo. Se você não gosta, se você não aceita, o problema é seu. Eu sinto muito por você. Mas é isso que é ser crente. É muito dura essa palavra, é muito forte. Mas ser cristão é isso, gente. É suportar violência,
sabe, dentro de casa, fora de casa, e ó, fechadinha, boca calada, dobra o joelho, chora na presença de Deus, fala: Senhor, tá doendo porque eu sofri essa violência, porque meu marido sofreu essa violência, porque meu filho sofreu essa doença, mas Senhor, eu perdoo, me ajuda a perdoar o meu inimigo, o meu assassino, sabe, o assassino da minha filha, me ajuda a perdoar ele, me ajuda a amar ele, e não se ire, Senhor, não derrama sobre ele. Desculpa, gente, que cortou aí, mas tudo bem. E você tem que ir de joelhos orando, você tem que falar assim pra Deus, você tem que falar: Senhor, não derrama a sua ira sobre ele, mas perdoa o assassino, perdoa o pedófilo, perdoa o violentador, o estuprador. Não derrame sobre ele a sua ira, mas perdoa porque ele não sabe o que ele faz. É isso que você tem que fazer para poder entrar no céu. Esse é o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Isso é ter o caráter verdadeiro de Jesus Cristo em você. Isso é conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Isso é seguir Jesus Cristo. Não esse evangelho caído, abominável que estão pregando aí fora. Não esse Cristo abominável, que mentiroso, que não é verdade, que não é o Cristo verdadeiro que estão pregando aí fora. Isso é o Cristo verdadeiro que eu tô falando aqui pra vocês. Este é o Cristo e o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Porque se você não fizer isso, você vai perecer. Você não vai beber das águas do trono do Senhor, das águas da vida. Você não vai provar da vida, vida com abundância. Você não vai provar da herança do céu. Você não vai provar, sabe, da vida eterna. Você vai para condenação eterna. O inimigo veio nessa terra para isso, para fazer você odiar, para fazer você querer se vingar, para fazer você boquejar, você ficar em contendas, você se beber, sabe, se embriagar, você se empanturrar de comida, viver da gula, viver pecando o pecado da gula, da pornografia, para fazer você se revoltar com a violência, para fazer você ser uma pessoa enraivecida, revoltada com Deus, com o mundo, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não foi criado para ser isso, você não foi criado para ser assim. As coisas não eram para ser assim. Foi o homem, o ser humano que se corrompeu no seu coração, que se permitiu corromper. Porque quando Deus criou eu e você, Ele não criou para ser assim. Ele não criou para fazer dessa maneira. Ele criou nós para perdoar, para amar, para ser manso, humilde, simples, sabe, longânimo, paciente, compreensivo um com o outro, amável, gentil, doce. Foi para isso que Deus nos criou. Então, que Deus te abençoe e você possa entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo, que você possa entender o que é seguir a Cristo, o que é o caráter de Jesus Cristo, quem é Cristo de verdade, que você possa entender hoje por essa palavra que vem do coração de Deus para o seu coração, que você possa conhecer hoje Jesus Cristo por essa palavra, entender quem Ele é e o que Ele requer da gente. O ensinamento dele não é ódio, não é raiva, não é revolta, não é amargura, não é incompreensão, intolerância uns com os outros, não é julgamento, não é crítica, não é condenação, não é condenar o outro. A gente não é juiz, a gente não é advogado. Quem nós pensa que é? Nós somos meras criaturas pecadoras, imundas, miseráveis, dependentes da misericórdia de Deus. Gente, tenta entender uma coisa: se não fosse as misericórdias de Deus, você não estaria aí respirando. As misericórdias do Senhor, a palavra fala que é a causa da gente não ser consumido todo santo dia das nossas vidas, dos nossos segundos, dos nossos milésimos de segundo, das nossas horas, dos nossos meses, dos nossos, sabe, anos. É a causa da gente não ser consumido. É a misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, a gente estava perdido. A gente, misericórdia, sangue de Jesus Cristo tem poder. Não dá nem para pensar numa coisa dessa. Se não fosse a misericórdia de Deus, ai, ai, ai de nós, ai. Então para e pensa, nós não é nada. Nós é um trapo de imundícia, um pedaço de carne podre, imunda, pecadora, ruim, cheio de maldade, sabe? Cheio de dureza no coração,
Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar muito para Deus transformar o nosso ser todos os dias. E para principalmente a gente conhecer todos os dias mais e mais quem é realmente o Cristo verdadeiro e o Evangelho verdadeiro de Cristo. Fica com Deus, meu irmão. Seja transformado por essa palavra. Seja liberto das suas amarguras, dos seus ódios, das suas revoltas, em nome de Jesus. Deus abençoe.